Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, hoje nós retornamos com as nossas catequeses e vamos adentrar hoje no tema número 8, que se refere a Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Dentro deste tema, nós teremos outros 4 subtemas, que são, primeiro, a encarnação do Verbo, depois, Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, depois, a realidade da união hipostática em Nosso Senhor, que é a união da natureza divina com a natureza humana unida na pessoa do Verbo. Vamos ver como isso se deu. E também a humanidade santíssima de Jesus Cristo, ou seja, como essa alma humana de Nosso Senhor, esse corpo, se ele tinha 2 operações, 2 vontades, se era uma vontade só, ou seja, como que a alma de Nosso Senhor agia em relação à sua natureza divina, à sua pessoa divina. Então são essas 4 realidades que nós vamos adentrar neste tema número 8. Creio eu que é o centro da nossa fé, é a encarnação do Verbo. Por isso vamos então iniciar justamente professando a nossa fé em Jesus Cristo, que assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Então ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Não é que Jesus ele é 50% homem e 50% Deus. Não. Ele é totalmente homem e totalmente Deus. 100% homem e 100% Deus. Então a encarnação do Verbo, ela se deu, como diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4, chegada à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Esta promessa feita por Deus, já nos Gênesis, nós vamos lá no Gênesis e vemos que Deus diz para a serpente, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis: colocarei uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta esmagar-te-á a cabeça e tu tentarás mordê-la no calcanhar. Ou seja, aqui no Gênesis a igreja sempre viu nesses versículos o proto-evangelho. Deus que promete ao seu povo, logo após o pecado original, a bênção da redenção e da salvação. Diretamente, claro, o autor sagrado se refere a Eva, ali. Mas, em sentido pleno, nós entendemos a Sagrada Escritura nesse sentido pleno, que então Deus se refere à Virgem Maria. E esta divisão entre a descendência está justamente em Nosso Senhor, que vem nos trazer a salvação. Bom, então, desde então, até ao momento em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, desde aquele momento do Gênesis, até Nosso Senhor se fazer homem, Deus preparou um povo, através dos profetas, através dos reis, através dos sacerdotes, que são o povo de Israel. Deus preparou o seu povo para que esse povo justamente pudesse acolher o seu Filho. Como Nosso Senhor contou várias vezes em parábolas no Evangelho, por exemplo, a parábola da vinha, que Deus arrendou essa vinha, preparou essa vinha, cercou essa vinha, cuidou dela e no final da narrativa, Deus diz que mandou o seu próprio Filho. Então, o que é essa vinha que Ele preparou, que Ele cercou de cuidados, de carinhos, mandou os seus funcionários cuidarem da vinha, que são os profetas, e quando chegou a plenitude dos tempos, então Ele enviou o seu próprio Filho. Então Deus preparou este povo, o povo de Israel, o povo judeu, para que acolhesse então o seu Verbo eterno. Bom, aqui nós temos também a realidade de todos os outros povos. Nós não vamos adentrar aqui, porque isso emanaria de um curso só sobre a história sagrada, que nós podemos fazer também mais para frente, que conta essa história de como os outros povos foram originados. Nós sabemos do povo de Israel, ali da descendência de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou o seu irmão Abel. Ali temos uma descendência manchada
pelo pecado, porém não retirada a bênção. E dessa descendência de Caim, nós temos os outros filhos que foram justamente depois com Abraão, etc., este ramo que se manteve, vamos usar essa expressão, preso, tá, a esta bênção, a essa graça, e contra os outros filhos dispersos de Adão, que espalharam pelo mundo, então foram aqueles que constituíram os outros povos. Então, os pagãos, ou seja, os povos gentios, dentro deles, mais ou menos existe a semente, a gente já falou isso em outras aulas, lá no início do nosso curso de catequeses, existe sementes da verdade, sementes de Deus na cultura pagã, porém ainda muito de forma rasteira. Mas o povo, então, que Deus elegeu e preparou é o povo de Israel, do qual, então, veio nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, então, por assim dizer, ele é o centro. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o centro da história da salvação. É como, já disse isso aqui outras vezes, é como se uma orquestra tocasse e, de repente, no ponto ápice, somente um instrumento tocasse. E naquele instrumento solo, nós temos a encarnação do Verbo. Então, havia de concluir-se em Cristo e daquela plena e definitiva revelação que devia ser efetuada pelo próprio Verbo encarnado. A plenitude de tudo aquilo que Deus teve a dizer, a falar, a se revelar, se deu em nosso Senhor Jesus Cristo. O Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 9, que nos fala da Igreja, justamente diz assim: em qualquer época e em qualquer povo é aceito por Deus todo aquele que o teme e pratica a justiça. Aprove, contudo, a Deus santificar e salvar os homens, não singularmente e sem nenhuma conexão uns com os outros, mas constituí-los num povo que o conhecesse na verdade e santamente, o servisse. Escolheu por isso a Israel como seu povo, estabeleceu com ele uma aliança e instituiu-o passo a passo. Na história deste povo de Deus se manifestou a si mesmo e os seus desígnios da sua vontade, e santificou-o para si. Tudo isso, porém, aconteceu em preparação e figura para aquela nova e perfeita aliança que se estabeleceria em Cristo e para transmitir uma revelação mais completa através do próprio Verbo de Deus feito carne. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Gravarei a minha lei nas suas entranhas e a escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Foi Cristo quem instituiu esta nova aliança, isto é, o Novo Testamento em seu sangue. Chamado entre judeus e gentios, um povo que junto crescesse para a unidade. Não segundo mais a descendência sanguínea, mas segundo a graça de Cristo dada pelo batismo. Então, Deus preparou o seu povo, uma história com o seu povo para que ele pudesse se encarnar ali, conduziu esse povo de forma pedagógica ao longo dos séculos para que recebesse Jesus, mas também os povos gentios. Se nós percebermos o momento da encarnação de Cristo, o Império Romano estava totalmente unificado. Havia estradas que ligavam Roma a todo o Império, se falava apenas uma língua, existia uma paz duradoura entre o povo romano. Isso quer dizer o quê? Que o Evangelho, quando Nosso Senhor veio e se encarnou, ele se espalhou de uma forma muito rápida, porque existia uma unidade no Império. E nada que impedisse os apóstolos de transitar dentro do Império, falando a mesma língua, chegando a todos aqueles que precisavam, como nós vemos principalmente nas cartas de São Paulo. Então houve um encontro, Deus preparou o seu povo, claro, de forma muito mais consistente, tá? Mas também, de forma incipiente, preparou os gentios, os povos pagãos, para que desses dois formassem um único povo, o povo da nova aliança. Então, a encarnação tem a sua origem no amor de Deus pelos homens. Assim diz São João, na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 9. Nisso se manifestou o amor que Deus tem para conosco. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele
tenhamos a vida. Então, a encarnação, ela é o maior ato de amor que nós podemos receber de Deus, porque ele assume uma fragilidade, ele assume a natureza humana decaída, ele assume a nossa humanidade, ele assume a sua própria criatura, para que, redimindo aquilo que por ele foi assumido, levasse isso à plenitude da salvação e nos fizesse participantes da natureza divina. Aqui está o centro deste amor que Deus tem por nós. Ele se inclinou, se esvaziou, fez a sua kenosis, como diz São Paulo. Não se apegou a nada que era de si, nem da sua divindade, no sentido da sua glória, mas se despojou e assumiu a condição de um escravo, de um homem semelhante a nós, exceto no pecado, assumiu toda a nossa natureza humana e dessa forma nos elevou à dignidade. Então aqui nós temos que parar nessa verdade da nossa fé e contemplarmos o quanto Deus nos ama. Nos ama simplesmente por sua encarnação. A encarnação já é o ato por si só tremendo, que nós contemplamos a cada Natal e que é a expressão máxima do amor de Deus por nós. Claro, nós temos a realidade da cruz, da ressurreição, sim, do mistério pascal, mas isso não aconteceria sem a encarnação. Por isso que a celebração do Natal e o próprio dia 25 de março, que é o dia da encarnação, da anunciação, deve ser contemplado por nós com muito amor, porque nosso Senhor assume então a nossa natureza humana. Então, após a queda de Adão e Eva no paraíso, a encarnação tem uma finalidade salvadora e redentora, como professamos no credo, por nós homens e para a nossa salvação. Propter nos homines et propter nostram salutem. Ou seja, por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou no Espírito Santo, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Por nós homens e para a nossa salvação. Por isso Jesus se encarnou. Por isso ele se encarnou, para a nossa salvação e redenção. Nosso Senhor não se encarnou para nos ensinar um caminho perfeito de luz. Jesus não se encarnou para nos mostrar um sistema político perfeito. Jesus não se encarnou para nos mostrar um sistema econômico perfeito. Jesus não se encarnou para fazer justiça neste mundo a ferro e fogo. Jesus não veio nos dar um sistema ideológico. Não tem nada disso. Jesus não veio fazer uma panfletagem. Nosso Senhor veio com um objetivo muito claro: a nossa salvação, a nossa redenção. Foi por isso que Jesus se encarnou. Tudo que emana da redenção, as obras de misericórdia, tudo aquilo que os cristãos fazem em nome de Cristo, está correto. Mas o centro da encarnação é a salvação, não é outra coisa. É assim que nos ensina a igreja, é assim que professamos no creio todas as missas. Então, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. E também Mateus 18, 11. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, o Evangelho está cheio de passagens que nos descrevem o centro da missão de nosso Senhor, que é a nossa salvação. Então, a encarnação não só manifesta o amor infinito de Deus pelos homens, a sua infinita misericórdia, a sua justiça e o seu poder, mas também a coerência do plano divino da salvação. A profunda sabedoria divina consiste na forma como Deus decidiu salvar o homem, ou seja, de modo mais conveniente à sua natureza, que é precisamente mediante a encarnação do Verbo. Então, por que Deus escolheu esta forma e não outra? São Tomás diz, se Deus é onisciente e sabe todas as coisas, sabe que esta forma seria a melhor forma de comunicar o seu amor e também de nos salvar, ou seja, a encarnação. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, não é um mito, nem uma ideia abstrata qualquer. É um homem que viveu num contexto concreto, que morreu depois de ter levado a sua própria existência no quadro da evolução da história. A investigação histórica sobre ele é, pois, uma existência da fé cristã. Na época de Nosso Senhor, só se escrevia sobre alguém se alguém fosse importante.
Então nós temos o relato dos imperadores, né? De príncipes, de grandes feitos. Inclusive até hoje, ninguém vai escrever uma história de alguma pessoa abundantemente como foi de Jesus, se ela se tratasse de um mito, de uma mentira. Porque nós temos relatos, tanto evangelhos, os evangelhos canônicos, os 4 evangelhos que nós temos, também temos evangelhos apócrifos, como temos testemunhos também de autores judeus que escreveram sobre Jesus. Também temos sobre escritores pagãos da época de Jesus que escreveram sobre ele. Então, a fonte histórica, documental da existência de Cristo é vasta. E quem afirma hoje que Nosso Senhor não existiu é uma pessoa que passa por idiota. Porque as fontes históricas, não só a nível documental que nós temos, mas a nível cultural. Toda a transformação e mudança que aconteceu. E nós não podemos atribuir isto a uma invenção, como se diz, os apóstolos inventaram isso. O cristianismo, ele não pode ser, ele não é cabível na cabeça de ninguém. Para alguém inventar o cristianismo sem ele ser real, é impossível. E para ele dar certo nesses 2000 anos, também é impossível. Então, o fato histórico dos 2000 anos, quanto às fontes documentais, corroboram para, então, a credibilidade, claro, da existência de Nosso Senhor. Precisamente por isso, não são aceitáveis as posições daqueles que contrapõem o Jesus histórico ao Cristo da fé. E aqui está, na igreja, existe essa tensão, não é? Como se o Jesus histórico fosse um Jesus totalmente humano e o Cristo da fé fosse um Cristo inventado, tá, por superstições religiosas. Gente, hoje falam assim, o homem moderno, ele não acredita em milagres, é porque ele é muito científico, né? Mas o povo daquela época, acusam o povo daquela época de ser um povo, um povo que, de supersticioso. Não. Eles eram os primeiros a não acreditar. Na ressurreição, por exemplo, os próprios apóstolos relutaram em acreditar. Então nós não podemos contrapor um Jesus histórico ao Cristo da fé. Jesus é o mesmo Jesus, ontem, hoje e sempre. Não existia um Jesus que andou no meio de nós e um Jesus inventado na Escritura. Não, ele é o mesmo Senhor. Quase tudo que o Novo Testamento diz acerca de Cristo seria uma interpretação de fé que fizeram os discípulos de Jesus, mas não a sua autêntica figura histórica que ainda permaneceria oculta para nós. É isso que quer dizer essa separação do Jesus histórico e o Cristo da fé. Essas posições que ao longo do tempo encerram um forte preconceito contra o sobrenatural não têm em conta que a investigação histórica contemporânea coincide em afirmar que a apresentação que faz de Jesus o cristianismo primitivo se baseia em autênticos fatos realmente acontecidos. Então hoje nós olhamos para a época de Jesus e por todos os instrumentos que nós temos à nossa disposição, de exegese, instrumentos também científicos, enfim, uma vasta arqueológicos, nós vemos que não, sim, o Jesus histórico não se contrapõe ao Cristo da fé. E, compadre, como que a gente consegue ver isso na história hoje? Bom, desde que Nosso Senhor pisou neste mundo, dentro do seu corpo místico que é a igreja, as mesmas coisas que aconteceram com ele e ainda maiores continuam acontecendo. Os milagres, os prodígios, os sinais, acontecem de forma abundante dentro da igreja. Isso só corrobora para vermos que não, Nosso Senhor realmente é homem e Deus verdadeiro. Na próxima aula, então, falaremos sobre Jesus Cristo enquanto Deus e homem verdadeiro. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.